Boa noite, Brasil. Seja bem-vindo à TV Pai Eterno. Hoje é segunda-feira, o último dia do mês de maio. Está começando agora o nosso Jornal Brasil Hoje. Na edição de hoje você vai ver, a Copa América deve acontecer aqui no Brasil. A decisão foi anunciada pela Conmebol após a desistência da Colômbia e da Argentina. E mais, o Brasil pode vivenciar uma crise hídrica, o que pode elevar a conta de energia, entre outros problemas com a escassez de água. E ainda, Romaria 2021. Coletiva de imprensa anuncia o tema do evento, que pela segunda vez consecutiva vai ser realizado de forma virtual. Vem comigo, o Jornal Brasil Hoje já está no ar aqui na TV Pai Eterno. A nossa edição de hoje começa indo até o sul do país. A gente vai conversar agora com Rafael Paes, que começa nos contando sobre uma pesquisa na área da Covid, realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E também sobre um temporal em Santa Catarina. Olá, Rafael, é com você. Oi, Jordeval, e a todos que estão nos assistindo. Pois é. Essa é uma pesquisa que serve de alerta aí para todos. O estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul confirmou a presença do vírus causador da Covid no biofilme dental, que é mais conhecido aí como placa bacteriana. De 70 amostras analisadas, 13 delas, o que equivale a 18,6%, continha o RNA do SARS-CoV-2. A pesquisa ainda se desdobrará em mais etapas para aprofundar aí os detalhes e as implicações da presença do vírus, segundo o setor de odontologia da universidade. Apesar do nome pelo qual é mais conhecido, a placa bacteriana é composta, além de bactérias, por fungos e vírus também. Este estudo foi desencadeado aí porque vírus como o da herpes e também o do HIV já foram encontrados na placa. As amostras foram coletadas de funcionários do Hospital de Clínicas que, com o início aí da pandemia, passaram a ser testados para a Covid ao primeiro sintoma gripal. Os que apresentavam resultado positivo e consentiam tinham aí o biofilme, ou seja, a placa bacteriana encaminhada para análise. De acordo com os pesquisadores, não há motivo para preocupação excessiva com as descobertas iniciais da presença do vírus no biofilme, mas é preciso manter aí as medidas já conhecidas de saúde e de higiene, Jordevar, para evitar a transmissão da Covid. Agora uma notícia do fim de semana e que vem de Santa Catarina. O município de Campos Novos, que fica no oeste do estado, foi atingido na madrugada de sexta para sábado por um tornado. O temporal danificou 288 residências, mais de 20 indústrias e uma escola. Segundo o balanço da prefeitura, cerca de 1.700 pessoas foram afetadas pelo fenômeno, que atingiu uma velocidade de 123 km por hora. 2 pessoas tiveram ferimentos leves e foram levadas ao hospital da cidade e receberam alta já no sábado. A prefeitura decretou situação de emergência que ainda vigora por lá em Campos Novos. Jordevá, essas foram as notícias de hoje aqui do Sul. Eu volto com você aí em Goiânia. Até amanhã. Grande abraço para você, meu amigo. Amanhã a gente espera você. A gente viu aí um temporal no sul do país, mas de forma geral, a estiagem preocupa especialistas que alertam para uma possível crise hídrica. Sobre esse assunto, a gente fala agora ao vivo com o professor de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás, Kleber Formiga, que também é doutor em hidráulica e saneamento. Professor, boa noite ao senhor. Obrigado pela participação aqui no Jornal Brasil Hoje. Boa noite, Jordevar, boa noite aos ouvintes. Esse assunto já me causa preocupação, quer dizer que nós estamos numa das piores secas dos últimos anos, é isso? Essas secas estão sendo bem recorrentes nos últimos anos. Se formos pegar a partir dos anos 2000, do ano 2000, nós tivemos vários períodos de seca que se intensificaram ainda mais agora a partir de 2015. Então, aqui na região de Goiânia, nós tivemos vários problemas. Então, desde 2015 que a gente já tá enfrentando esses problemas de seca, bem recorrente. E no Brasil, de um modo geral, este ano tende a ser um ano bem crítico, um ano com níveis de reservatórios baixos, com rios mais secos, e preocupa, de um modo geral, para o país. Quando a gente fala em reservatório mais baixo, com nível mais baixo aí,
A gente pode falar também em aumento na conta de energia elétrica, pode, professor? Sim, então desde o ano 2000, quando tivemos aquele primeiro apagão, aquele famoso apagão do ano 2000, que o sistema começou a operar não só com a parte de geração de energia elétrica por hidroeletricidade, mas também tivemos a construção de várias termoelétricas. Então, a energia da termoelétrica é uma energia que a gente considera como mais segura, por quê? Porque você consegue gerar na época que quer. A da hidroeletricidade, ela é uma energia que vai precisar do regime de chuvas. Então, quando você trabalha com termoelétrica, você tem uma segurança maior. Boa parte da nossa energia vem da água, mas temos uma parte aí que vem do petróleo. Então, essa energia que é gerada pelas termos é mais cara. E agora, como o nível do reservatório está mais baixo, então vai ser cada vez mais usada essa energia para preservar a água, ou para preservar o nível do reservatório. Professor Kleber, nós podemos ter racionamento de energia no Brasil? As medidas que estão sendo tomadas são específicas para evitar a chegar nesse nível. Então, o que é que ocorre? Nós vamos entrar agora num período mais seco, as chuvas basicamente na nossa região central, que pega aqui Goiás, Minas Gerais, uma parte de São Paulo, elas acabam agora, basicamente, e só vão retornar em setembro. Então, até lá, até essas chuvas retornarem, os níveis vão baixar cada vez mais, e se o consumo estiver alto, e se, quando chegar em setembro, outubro, não tivermos o retorno das chuvas em níveis, vamos dizer, suficientemente alto para repor os níveis do reservatório, não teríamos condição, vamos dizer assim, de termos outro período mais seco, sem termos um racionamento ou sem termos uma redução aí no consumo de energia. O que o Brasil tem que fazer, então, nesse momento? Temos que preservar, ou temos que tentarmos ser o mais racional possível. Isso é uma coisa complicada, porque se tivermos um crescimento econômico, obrigatoriamente, ou geralmente vemos associado isso com o crescimento do aumento do consumo de energia, mas a gente precisamos usar cada vez mais, de um modo eficiente, energia e a água. Então, é uma coisa que precisamos fazer ao longo prazo, e principalmente agora. Então, os próximos meses são decisivos para essa questão, se vamos ter uma situação mais crítica do que a temos. Já estamos numa situação bem crítica, e se não tivermos um período de chuva, vamos dizer, nosso próximo período continuar sendo um período de estiagem, tende a se agravar ainda mais. Professor, muito obrigado. Boa noite ao senhor. Nós que agradecemos, estamos aqui à disposição. Pois é. E quando a gente fala nessa escassez, a gente tem que botar na cabeça que a gente precisa, acima de qualquer coisa, manter a preservação do meio ambiente. Gente, enquanto a gente estiver mexendo aí, provocando queimada, destruindo as nossas florestas, nós vamos ter períodos de seca como esse, muito intenso. Nós estamos, inclusive, num que vai ser um dos piores das últimas décadas. E o resultado é esse que o professor falou. Nós podemos ter, inclusive, problemas, porque a energia vai subir de preço. A gente torce que não haja racionamento, não é isso? A Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, anunciou hoje que o Brasil vai sediar a Copa América de 11 de junho a 10 de julho, depois da desistência da Argentina e da Colômbia. A Copa América inicialmente seria dividida entre a Colômbia e a Argentina, mas no último dia 20 de maio a Colômbia pediu adiamento da competição. O país passa por um período de instabilidade com enormes protestos populares, mas a Conmebol decidiu excluir o país. A probabilidade maior era de realizar o torneio inteiro lá na Argentina. Mas ontem, o governo argentino afirmou que a realização lá estaria prejudicada em decorrência do agravamento da pandemia da Covid-19. Só que nós estamos tendo também aqui o agravamento da Covid-19 aqui no país. Gente, hoje é celebrado o Dia Mundial Sem Tabaco, uma data muito importante que merece o nosso destaque porque busca conscientizar as pessoas sobre a importância de prevenir o câncer de pulmão, além de outras doenças relacionadas também ao consumo da nicotina. Eu vou chamar o Elton Moreira, lá de Brasília, que conversou com um médico especialista sobre essa data. Olha lá, Elton, como é que você está? Que destaque você traz para a gente agora, hein? Olá, Jordeval, uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham.
Pois é, Jordevai, essa data é importante porque, de acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, só aqui no Brasil, cerca de 157 mil pessoas morrem precocemente por causa das inúmeras doenças causadas pelo cigarro. Sobre esse dia de conscientização, eu conversei hoje mais cedo com o Dr. Roberto César Cândido, que é chefe do setor de oncologia torácica do Hospital de Câncer Araújo Jorge, lá de Goiânia. Ele explicou melhor essa data para a gente. Essa campanha é da Organização Mundial de Saúde e ela se iniciou no ano de 1987, devido principalmente aos números causados pelo cigarro, que continua sendo a principal causa de doença e morte no mundo, né? O tabaco nas suas diversas formas. Então, preocupadas com isso, a Organização Mundial de Saúde resolveu criar uma data para se lembrar do problema e, com isso, para nós diminuirmos a incidência do tabagismo no mundo. Pois é, e a campanha deste ano busca conscientizar ainda mais a população, tendo em vista que o consumo de cigarros entre os fumantes cresceu 34% agora na pandemia. E justamente nesse sentido, o Dr. Roberto falou sobre a relação da Covid-19 com os fumantes, porque foi observado um número maior de pessoas que tiveram complicações durante o tratamento da doença. Pesquisas recentes também mostraram que pacientes fumantes têm um pior resultado, um pior prognóstico, uma pior evolução durante a Covid-19. E outra preocupação que é importante deixar claro é sobre o fumante passivo, que muitas das vezes tem ali um amigo ou um parente que fuma e acaba prejudicando a saúde e a respiração dessa pessoa por causa do cigarro, né? Vamos escutar o que o especialista disse sobre isso. O tabagismo passivo é um importante fator de risco para diversas doenças. E, na realidade, não é só aquela pessoa que convive no mesmo lar que é um tabagista passivo. Todos nós, de uma certa forma ou de outra, somos. Jordevai, para combater esse vício, a Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas lançou a hashtag Segunda Sem Cigarro. É uma campanha muito interessante que busca não apenas desafiar a pessoa que fuma, mas também busca incentivar que é sim possível largar o cigarro e outros similares. Afinal de contas, muitas pessoas começam academia, dietas na segunda-feira, então por que não largar o cigarro também no dia de hoje, não é mesmo? Que tal colocar isso aí para sua meta? Jordeval, volto com você. Tá certo, Elton. Obrigado pela sua participação. O Elton vai voltar daqui a pouco para falar da CPI da Covid-19. E hoje, 31 de maio, é o prazo final para fazer a declaração do imposto de renda. Você já fez a sua? Tá tudo certinho? Será? Pois é, saiba que quase 2 milhões de pessoas ainda não prestaram contas com o Leão. A gente te lembra que aqueles que atrasarem a entrega vão pagar multa de 1% sobre o imposto devido ao mês, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido. Por isso, corra e faça a sua declaração até a meia-noite. Por outro lado, aqueles que foram os primeiros a fazer a declaração até já receberam a restituição. Lembrando ainda que idosos, portadores de doenças graves e deficientes físicos ou mentais têm prioridade. A gente vai agora rapidinho para o intervalo. No próximo bloco vamos falar sobre a Romaria 2021. Não saia daí, é rapidinho. O Jornal Brasil Hoje volta já já. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa.
Nova AFIP, TV Pai Eterno. Estamos de volta com o Jornal Brasil hoje aqui na TV Pai Eterno. Quero fazer uma pergunta para você aí de casa. Você já visitou o nosso portal paieterno.com? Lá, além de saber tudo sobre fé, sobre devoção, você também pode se cadastrar e tornar um devoto evangelizador. Ou você pode também entrar em contato direto com a nossa central de atendimento pelo telefone que é o WhatsApp. Anote o número aí, 62-3506-9800. Vou repetir para você anotar direitinho, tá bom? 62-3506-9800 e venha fazer parte dessa família de amor. Gente, hoje pela manhã aconteceu a coletiva da Romaria 2021. De forma virtual, o momento teve a presença do reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, o padre João Paulo Santos, do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do prefeito de Trindade, Marden Júnior e outras autoridades, além de representantes da imprensa goiana. Veja mais detalhes na reportagem de Danusa Azevedo. O final de junho e o começo de julho são os meses que fiéis do Divino Pai Eterno têm a tradição de se unir em oração em Trindade. A Romaria, no ano de 2019, em 10 dias, recebeu mais de 3.200.000 pessoas. Mas com a pandemia de coronavírus, aglomerar se tornou um risco à vida. E pelo segundo ano consecutivo, a festa não vai acontecer de forma presencial. A data está definida, de 25 de junho a 5 de julho. Neste período, haverá programação religiosa com o tema deste ano da Romaria: Pai Eterno, diante de vós, somos todos irmãos. Tudo será transmitido pela TV Pai Eterno e também por parceiros como a TV Aparecida e a Rede Vida, além das rádios como a Rádio Difusora. E chegamos ao ano de 2021, com uma realidade também difícil, como ouviremos das autoridades competentes, quanto à realidade da pandemia. Desta forma, considerando este cenário e também o desejo das pessoas de celebrarem a fé no Divino Pai Eterno, que o Santuário Basílica preparou e anuncia agora a Romaria Virtual 2021. Vale salientar ainda que quando falamos de realizar uma Romaria Virtual, o virtual não pode ser entendido como oposto ao real, até porque se trata de uma modalidade diferente, mas deseja de modo real permitir às pessoas uma experiência verdadeira de fé junto ao Divino Pai Eterno. Em uma coletiva realizada na manhã desta segunda-feira, virtualmente, o reitor do Santuário Basílica, padre João Paulo Santos, juntamente com o padre da Paróquia do Divino Pai Eterno, João Bosco de Deus, receberam autoridades como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o secretário de Estado de Saúde, Ismael Alexandrino, para falar sobre a festa. A programação da Romaria do Divino Pai Eterno ainda será divulgada, mas o reitor do Santuário Basílica destaca os principais horários das celebrações. A dinâmica proposta para a Romaria Virtual lembrará muito a de uma Romaria convencional. Teremos celebrações diárias na Basílica, com o Santo Terço, a Santa Missa, novenas solenes e um devocionário a São José, além da novena solene na Igreja Matriz de Trindade. Todas estas celebrações, no entanto, serão sem a presença dos fiéis na Basílica. As pessoas poderão acompanhar todas estas cerimônias por meio das redes sociais da nossa Basílica e também por meio de nossos meios de comunicação oficiais, a TV Pai Eterno e a Rádio Difusora. E para ampliar mais o alcance da nossa mensagem, teremos também a parceria com a Rede Vida e com a TV Aparecida, e da Rede Vale FM de rádios e Rádio Comunitária Trindade FM, que estarão transmitindo algumas de nossas celebrações. As celebrações da Romaria do Divino Pai Eterno esse ano serão restritas e todos os protocolos de segurança sanitária serão rigorosamente respeitados, assim como já vem acontecendo nas igrejas de Trindade. Diante das mais de 17 mil mortes por conta da Covid-19 somente aqui no estado de Goiás,
a visitação à imagem do Divino Pai Eterno vai ser controlada. E o pedido de todos é para que você, fiel, acompanhe a programação pelos veículos de comunicação ou pela internet. A presença dos fiéis nas celebrações não será admitida por conta das restrições desta pandemia, mas haverá a possibilidade de visitação tanto no Santuário Basílica como na Igreja Matriz de Trindade. Será montada uma estrutura para o acesso dos fiéis aos pés da imagem do Divino Pai Eterno para os atos de devoção individual. Nossa orientação, portanto, é para que os fiéis fiquem em suas casas. Ainda não é tempo de celebrarmos nossa fé todos juntos presencialmente, mas iremos sim celebrar, com as possibilidades que os meios de comunicação nos permitem, a nossa fé no Divino Pai Eterno, reconhecendo que nele somos todos irmãos e irmãs. E você que está acompanhando agora o Jornal Brasil Hoje aqui com a gente, mande a sua foto, o seu registro acompanhando o nosso jornal. Você vai aparecer aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai. É facílimo, basta você tirar uma foto assistindo ao Jornal Brasil Hoje e postar no seu Instagram e depois marcar as nossas redes sociais, por exemplo, da TV Pai Eterno. Vai ser uma alegria mostrar você aqui. Você sabe qual que é o nosso Instagram, não é isso? @TV Pai Eterno. Agora você pode marcar também o meu Instagram, @JordevaRosaOficial. Foi isso que fez, por exemplo, essas pessoas que nós vamos mostrar. Tá aí a Giza Mota, que assistiu o programa, foi lá, registrou e mandou pra gente, postou no Instagram dela, marcou a TV Pai Eterno e também o Jordeva Rosa Oficial. Giza Mota, obrigado pela sua participação. E tem mais. Agora vamos saber. Essa aí, gente, é a Iracema. A Iracema mora no setor Fama, aqui em Goiânia, também fez o seu registro, mandou para a gente. E a gente está mostrando aqui. Faça o seguinte, você então que está acompanhando o programa, tire a sua foto agora, faça a sua postagem no seu Instagram e depois marque a gente. A gente vai mostrar você com certeza aqui no nosso programa, no Jornal Brasil Hoje. Agora, gente, a vacinação na Europa segue a todo vapor. Na França, a vacinação foi aberta para pessoas a partir de 18 anos de idade. Que inveja deles, hein? Quem traz os detalhes é o nosso correspondente lá na Europa, Ailton Sobrinho. Olá, Ailton, é com você. Olá, Jordeval. Olá a todos que nos assistem. Após um início de vacinação em ritmo de conta-gotas, a Europa acelerou a sua campanha de imunização. Dos 4,4 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 compradas pela União Europeia, 300 milhões já foram entregues e distribuídas entre os 27 países, o que permitiu que 46% da população adulta do bloco recebesse pelo menos uma dose do imunizante. Já no ranking dos países do bloco europeu que estão à frente na aplicação das 2 doses da vacina, encontram-se Malta, Hungria e Dinamarca. A França, que ainda não faz parte desse pódio, entrou na disputa em busca de uma colocação entre os países da União Europeia que mais vacinam. Por aqui, até o momento, 47% da população já recebeu pelo menos uma dose e 22% já foi completamente imunizada. Para acelerar ainda mais esse ritmo de vacinação, os centros de vacinação franceses, como este onde eu estou, abriram hoje cedo, nesta segunda-feira, as suas portas para as pessoas com idade a partir de 18 anos. Várias pessoas não perderam tempo e vieram se vacinar. Na França, as vacinas reservadas para o público de 18 a 55 anos são as da Pfizer e a da Moderna, que utilizam a tecnologia de RNA mensageiro. O governo francês estabeleceu 2 metas de vacinação. A primeira é vacinar 30 milhões de pessoas até o próximo dia 15 de junho. A segunda meta é imunizar toda a população adulta, em torno de 52 milhões de pessoas, até o mês de setembro. Tomara, Jordevá, que a campanha de vacinação aí no Brasil siga o mesmo ritmo de aceleração que aqui na Europa. Direto da França, Ailton Sobrinho, para o JBH. Ailton, obrigado pela sua participação. Estou rezando aqui para a gente acelerar, que cheguem mais vacinas, porque daqui a pouco também nós vamos te mostrar uma experiência inédita numa cidade aqui no Brasil, que deu certo com a vacinação. Você vai ver os números interessantes. Agora, vamos colocar aqui na tela, vou mostrar para você como é que está a vacinação aqui no nosso país. Os dados são do Ministério da Saúde. Vamos então para a primeira dose. Gente, até agora,
42.593.818. Ou seja, esse é o número de pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Agora, a segunda dose. Quantas pessoas receberam? 19.935.760 pessoas receberam a segunda dose. É preciso acelerar isso, com certeza, hein? E olha só, um levantamento do painel do CONAS, o Conselho Nacional das Secretarias de Saúde e a Vital Estratégias, aponta mais de 211 mil mortes acima do esperado para os primeiros 4 meses do ano. O estudo considera mortes naturais, como por Covid e outras doenças também. Nesse critério não entram aquelas por acidentes ou armas de fogo, por exemplo. Então, o site do CONAS também mostra para a gente o painel da Covid aqui no Brasil. Vamos então para os números. Vamos lá. Gente, até agora nós já tivemos 16.545.554 pessoas contaminadas pela Covid-19 desde o início da pandemia aqui no Brasil. Agora, nas últimas 24 horas, 30.434 pessoas foram contaminadas por essa doença. Agora a gente fala do número de mortes. Até agora morreram aqui no Brasil 462.791 pessoas. No último período, nós tivemos o registro de 860 mortes. Só que a gente sempre lembra para você, não é isso? Esse número de mortes, quando chega na segunda-feira, ele sempre é menor porque as secretarias não atualizam esses dados como deveria. Nós estamos ainda acima de 2.000 mortes por dia, que é realmente triste, lamentável, acima de qualquer coisa a gente ter que registrar isso. Mas, se Deus quiser, a gente vai vencer essa pandemia. Intervalo, na volta vamos saber como anda a CPI da Covid-19, que está investigando as ações do governo no enfrentamento à pandemia aqui no país. Em instantes, é rapidinho, a gente volta com essas informações para você no Jornal Brasil Hoje. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Chegou a hora do nosso quadro Diário Opinião. Hoje o padre Inácio Medeiros faz uma análise comparativa entre a pandemia da Covid-19 e a Primeira Guerra Mundial. Vamos acompanhar. Até hoje, a humanidade já viveu 2 grandes guerras. A primeira de 1914 a 1918, a segunda de 1939 a 1945. A Primeira Guerra Mundial, ela teve uma marca muito forte. Além de toda a destruição humana, de toda a destruição material que ela provocou, quase no final da guerra, surgiu a tristemente célebre gripe espanhola, a maior pandemia que o mundo tinha enfrentado ou estava por enfrentar até então. Os números mais realistas da gripe espanhola, que aliás tem este nome, mas a gente sabe que começou nos Estados Unidos, os números mais realistas falam de 50 milhões de mortes em todo o mundo. No nosso Brasil, as 2 cidades mais afetadas foram o Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo, que na época não era nem sombra desta metrópole que hoje temos. Em São Paulo, o número diz que a gripe espanhola tenha provocado 35 mil mortes. E as regiões mais afetadas da cidade, como hoje está acontecendo, foram justamente os bairros operários da zona leste de São Paulo, onde havia uma concentração maior de pessoas.
como está acontecendo hoje. Também naquele tempo, num primeiro momento, as pessoas não acreditaram na gravidade da situação, não tomaram as medidas necessárias para evitar um mal maior. Consequência, o vírus que provocou a gripe espanhola se expandiu, ceifou a vida de milhares e milhares de pessoas, trazendo um grande prejuízo, tanto material como, principalmente, de vidas humanas. Pena que o nosso mundo não aprende com a história. Se nós aprendêssemos a ler um pouquinho mais a história, a pandemia da Covid-19 não teria produzido os males que está produzindo. O nosso assunto agora é galactosemia. Acho que você nunca ouviu falar nisso, não é? Mas eu vou te ajudar a entender melhor. A galactose é um tipo específico de açúcar encontrado no leite da vaca. A maioria das pessoas consegue processar essa substância sem problemas, ao converter em glicose para ser usada no corpo em forma de energia. Mas há um grupo de pessoas que não consegue fazer isso. Entenda mais detalhes agora na reportagem. A chegada de um bebê traz muita alegria, mas também preocupação. Os cuidados com a saúde são primordiais logo quando a criança nasce. Um dos primeiros exames feitos é o teste do pezinho. São apenas algumas gotinhas de sangue retiradas do pé do bebê entre o 2º e o 5º dia do nascimento. O exame, que é obrigatório no país, consegue detectar diversas doenças raras na criança. No Brasil, o problema é que, enquanto na rede particular é possível encontrar mais de 50 enfermidades através do teste, na rede pública, que é oferecido pelo SUS, Sistema Único de Saúde, o exame atualmente é capaz de investigar a presença de 6 enfermidades. Mas um projeto aprovado pelo Senado tem como meta ampliar o número para 14 doenças, entre elas a galactosemia. O nome se refere à intolerância à galactose, devido à ausência de enzimas que metabolizam essa substância. Essa doença, a galactosemia, junto com uma série de outras doenças, erros inatos do metabolismo, que serão incluídos no novo teste expandido, certo? Aprovado por esse projeto de lei, né? Que vai ser ainda sancionado, e ele tem 1 ano para entrar em implementação total, tá? Faz parte dessa doença, inclusive está eleita talvez como a primeiro erro inato do metabolismo a ser introduzido, certo, nesse Programa Nacional de Triagem Neonatal. Para se ter noção da importância da identificação dessa doença com o teste do pezinho, assim que ela é identificada, a criança já começa com uma dieta específica. Com isso, é possível evitar o agravamento da doença e até a morte prematura. Quando a doença é identificada, é eliminado totalmente o leite e os laticínios, que são as principais fontes de galactose da dieta da criança afetada. Essa mudança alimentar deve ser seguida por toda a vida. Então, todas elas têm a lactose, que se transforma em galactose e glicose. Então, e essa galactose que vai acumular no sangue do recém-nascido. E é a galactose acumulada. E os seus, digamos assim, derivados metabólicos, porque o organismo vai tentar eliminar essa galactose de uma certa maneira, essas vias metabólicas outras é que vão causar os principais danos ao cérebro e a visão, a catarata, que é muito importante, tá? E até, em algumas consequências, até sepsemias e até a morte. É importante que seja relatada aqui. O Ministério da Saúde considera uma doença rara aquela que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. No Brasil, 13 milhões de pessoas convivem com alguma doença rara, sendo 75% delas crianças. Se o projeto for sancionado, o texto entra em vigor depois de 365 dias da publicação e será um avanço na triagem neonatal. Agora eu vou voltar com o Elton Moreira lá em Brasília para saber como anda a CPI da Covid, que está investigando as ações do governo federal no enfrentamento à pandemia aqui no nosso país. Elton, quais são as atualizações que você vai trazer para a gente agora?
Jordevá, hoje não teve sessão da CPI da Covid-19 no Senado, mas os integrantes da comissão continuam se articulando para dar andamento às investigações. O presidente da CPI, por exemplo, o senador Omar Aziz, disse que a comissão está avançando em pontos fundamentais para entender como o Brasil chegou nesse estágio tão grave da pandemia. Além disso, a CPI continua apurando por que o governo brasileiro recusou a oferta de vacinas da Pfizer e da Coronavac, e eles pretendem agora mensurar também o número de mortes que poderiam ser evitadas com a divulgação da conduta correta, para enfrentar a doença, como o incentivo do uso de máscara, o distanciamento social e, claro, também a compra das vacinas. Outro ponto que deve repercutir muito nesta semana é sobre a criação de um suposto gabinete paralelo de enfrentamento à Covid, que, segundo o relator da comissão, o senador Renan Calheiros, já existem provas sobre reuniões diárias do presidente Bolsonaro com esse gabinete que não estava ligado ao Ministério da Saúde. Então isso também deve ser aprofundado aí nos próximos dias e a gente segue acompanhando. Só relembrando para você que nos acompanha que amanhã a CPI da Covid-19 será retomada com o depoimento da médica oncologista e infectologista Nilce Yamaguchi, defensora do uso da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com coronavírus e que foi consultada pelo presidente Bolsonaro por várias vezes. Então essas são as atualizações, Jordevá. A gente segue acompanhando tudo de perto aqui de Brasília e eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Elton. Um grande abraço para você. Obrigado, viu? Momento agora do nosso giro de notícias internacionais. A China vai flexibilizar mais uma vez a política familiar do país e deve permitir que casais tenham um terceiro filho. A medida foi anunciada nesta segunda-feira e pretende frear uma queda expressiva das taxas de natalidade. Pequim tem a esperança de reativar a taxa de natalidade no país mais populoso do mundo. A decisão veio 3 semanas depois que os dados do último censo revelaram uma forte desaceleração do crescimento da população, com uma expressiva queda da taxa de natalidade. Atualmente, a política familiar chinesa limita 2 filhos por casal. A agência estatal de notícias Xinhua informou ainda que estão previstas medidas de apoio às famílias, sem revelar quais seriam elas. Os Estados-membros da Organização Mundial da Saúde concordaram nesta segunda-feira que é necessário fortalecer a Agência Sanitária da ONU. Embora ainda não tenham definido as diretrizes desta reforma, os países que integram a Organização Mundial da Saúde concordaram que é uma medida necessária. A decisão ocorre mais de um ano após o começo da pandemia de Covid-19, que já deixou 3,5 milhões de mortos no mundo. A iniciativa foi descrita pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, como uma das mais importantes da história da organização. Uma equipe de arqueólogos revelou nesta segunda-feira as ruínas de uma basílica milenar na região sul de Israel. De acordo com os arqueólogos, o prédio tem cerca de 2.000 anos e remonta à época do rei Herodes, o judeu romano bíblico que governou Jerusalém. Os especialistas que trabalharam nas escavações informaram que a estrutura continha um salão principal cercado por colunas de mármore de até 13 metros de altura. O antigo teatro também foi revelado em meio aos trabalhos. As descobertas arqueológicas são frequentes no país e tema de disputas entre palestinos e israelenses. E agora você fica por dentro das notícias que foram destaques no Brasil hoje. A Copa América deve ser realizada no Brasil. A decisão foi divulgada pela Confederação Sul-Americana de Futebol. Inicialmente, o evento esportivo aconteceria na Colômbia ou na Argentina. Coletiva de imprensa apresenta a Romaria 2021. Com o tema Pai Eterno, diante de vós somos todos irmãos, a programação vai ser realizada de forma virtual. E mais, o governo do estado de São Paulo anunciou os resultados do projeto coordenado pelo Instituto Butantan para vacinar a população adulta de Serrana, cidade do interior paulista, contra o novo coronavírus. A pesquisa científica inédita mostrou quedas de 95% em mortes, 86% de internações e 80% em casos sintomáticos de Covid-19.
O município possui 95% dos habitantes acima de 18 anos. O estudo indicou também que, com 75% da população-alvo imunizada com as 2 doses da vacina Coronavac, a pandemia foi controlada no município. Gente, por hoje acabou. Mais notícias você vai acompanhar amanhã às 7 horas da manhã, sabe onde? No Jornal Brasil Hoje, só que nas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, na nossa rede católica de rádio. O Jornal Brasil Hoje fica por aqui. Eu desejo a você um bom restinho de noite. Eu vou te esperar amanhã, hein? 6 da tarde aqui na TV Pai Eterno com mais uma edição do nosso Jornal Brasil Hoje. Fique com Deus, grande abraço e até amanhã.